Local de votação arrumado, preparado, identificado com todo capricho. É chegado então o grande dia da eleição. É o domingo, né? E a orientação do cartório, mediante a alteração do horário de início da votação para as 7 horas, a orientação do cartório é que o coordenador chegue um pouquinho antes das 6 horas para poder receber os mesários, os presidentes, às 6 horas em ponto. Então, assim, os mesários foram orientados a chegar nesse horário das 6 e a partir de então o coordenador já vai distribuir os materiais de sessão para os seus presidentes ou no caso de substituição, né, ou para aqueles que vão ocupar a função naquele dia. Os materiais, resumidamente, é a urna eletrônica, a pasta malote, que é a pasta de sessão, a cabina, né, que vai proteger a urna, o kit de álcool em gel, que será utilizado pelo eleitor para higienização das mãos, o kit de proteção individual de cada mesário. Então, assim, ele vai conferir, né, a identidade desse mesário, o cartório encaminha uma lista dos componentes daquela mesa de votação que irão trabalhar no dia. Ele vai, de posse dessa lista, poder fazer a verificação da identificação e, mediante o recibo, esse recibo estará na pasta de sessão, ou seja, na pasta do mesário, vai estar o recibo. Ele pega esse recibo e solicita, né, o presidente ou aquele que fizer as vezes da função de presidente para que assine o recibo, fazendo assim uma garantia para o coordenador, ele criando uma garantia referente à posse dessa urna. Aqui também fazemos destaque, né, para as sessões distribuídas. Então, nesse momento, o coordenador, além do material das sessões, ele vai distribuir também os kits de proteção dos mesários de apoio e a lista de transferência temporária, ou seja, é a lista que define as sessões, né, em que aquele eleitor da sessão distribuída vai votar. Nós teremos um vídeo, então, agora, mas para explicar melhor como vai funcionar esse trabalho dos mesários de apoio e falando um pouquinho sobre essa lista de transferência temporária, permitindo assim que o coordenador possa orientar os mesários de apoio no dia da votação. Olá! Começa aqui o nosso treinamento para auxiliares de divulgação nas eleições 2020. As eleições são um ponto alto da democracia e o personagem principal dessa história é o eleitor. Mas existem pessoas essenciais para garantir que o eleitor manifeste sua vontade nas urnas. Pessoas como você, que vai atuar em local de votação, orientando eleitores quanto à sessão onde vão votar. Sua participação é muito importante. Por isso, desde já, a Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração. Neste ano, o número de urnas eletrônicas utilizadas nas eleições será menor em relação a eleições anteriores. Por isso, foi necessário distribuir eleitores, de modo que algumas sessões fossem inativadas. Isso significa que há eleitores com o título eleitoral indicando o número de uma sessão que, na verdade, não vai funcionar. Esses eleitores votarão em uma sessão diferente daquela onde foram originalmente alocados. Vamos exemplificar para você entender melhor. Imaginemos que um eleitor chegue ao local de votação portando o título eleitoral em papel, no qual está impresso que o número da sessão é 10. Só que a sessão 10 não funcionará nestas eleições. Então,
Neste ano, esse eleitor vai votar em outra sessão. E como ele vai saber em que sessão vai votar? É aí que entra a sua função. Você vai consultar uma lista e vai indicar ao eleitor em que sessão ele votará. Observe que, no meu exemplo, o eleitor estará portando o título eleitoral em papel. Isso quer dizer que, somente no caso de o eleitor apresentar título em papel ou informar verbalmente o número da sessão, é que esse dado pode estar desatualizado. No e-Título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral e que é a versão eletrônica do título, o número da sessão já vai estar indicado corretamente. Você poderá consultar uma lista impressa com todos os nomes de eleitores do local de votação que foram distribuídos nas sessões. Localize o nome do eleitor na lista. Na última coluna, à direita, está indicada a seção de destino. Vamos ver um exemplo. Se o nome da eleitora é Adenilde Rosa Santana, então ela vai votar na seção 52. Mais um exemplo. Se o nome do eleitor é Alex Pereira Silva, ele vai votar na seção 53. Veja que aparece uma coluna indicando a data de nascimento do eleitor para você se certificar de que está olhando o nome correto.